Ei. Bom dia, bom dia. Primeiramente, bom dia. Primeiro para o Renato, e é uma coletiva para a mobilização da torcida. E, Renato, tu não acha que nesse momento de dificuldade as coisas têm que serem mais claras para o torcedor? E aí eu não digo nem em relação à comunicação de assessoria de imprensa. Por exemplo, no caso do Marquezin, quando depois daquele jogo contra o Palmeiras, o torcedor estava brabo com a história do JP Galvão, com o empate, com a chuva, com o frio. Daí a primeira coisa que tu fala é que o Marquezin não ia jogar, só que tu não dá o motivo. E abriu-se uma discussão por todos os torcedores da questão do rodízio. E começou, foi mal interpretado e acabou gerando mais discussão ainda. Não seria o caso de ter uma comunicação propriamente tua, assim, mais clara para o torcedor entender melhor? E para o Jeromel e para a Kahneman, a gente está vivendo um momento difícil, a gente está vendo, na minha forma de olhar futebol, que realmente as enchentes prejudicaram muito. A gente vê a própria dupla Grenal tendo que esticar a corda para competir com os outros times. Agora tá melhorando isso. É um momento do atleta se doar mais do que 100%, como o torcedor que vai para Caxias está se doando muito mais do que 100%. Vocês, como liderança do grupo, podem garantir essa dedicação total do grupo de jogadores? Obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu acho que essa novela do rodízio, do Márcio, ela tá bem superada, né? Até porque houve um mal entendido. Volto a repetir. Ele sabia que não iria jogar, mas a gente ficar remoendo um assunto que já está morto não adianta nada. Hoje ele está tendo a sequência dele de jogos. As coisas sempre foram muito bem claras, em todos os sentidos aqui, sobre o grupo. Eu acho que o momento agora, mais claro do que nunca, antes do Jeromel e o Cano, que são os dois capitães do time, responderem a tua pergunta e as demais perguntas, é a gente mobilizar de todas as formas o nosso torcedor. A gente sabe que a nossa situação não é boa no Campeonato Brasileiro, mas nós temos também, ao mesmo tempo, muitas coisas boas. Nós estamos classificados na Libertadores, nós nos classificamos na Copa do Brasil. Eu volto a repetir, as pessoas precisam entender o que é você jogar fora da sua casa, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. O ano passado, o Grêmio foi o melhor mandante. O Grêmio, em casa, ele é muito forte. O Grêmio não está jogando em sua casa. Alguns jogos atrás, nós retornamos para o nosso estado, nós estamos jogando em Caxias, mas é bem diferente da Arena. O gramado não é tão bom quanto o da Arena. A presença da nossa torcida, que a gente joga para 40, 50 mil pessoas, faz a diferença. Faz a diferença. É por isso que a gente tem conversado bastante com o presidente diariamente, a gente tem conversado diariamente com a nossa diretoria. Eles estão se mexendo de todas as formas para que a gente possa voltar a jogar na Arena. Mas a Arena também tem que ter, né, bons motivos para ficar negando o pedido do Grêmio. Então eles precisam se mexer também. Então, da parte do clube, da parte do presidente, eles estão fazendo tudo que é necessário fazer para que a gente volte a jogar na Arena. O motivo principal da nossa entrevista coletiva também é a gente convocar o nosso torcedor domingo. O nosso torcedor nunca nos largou e não vai ser agora. É necessário o apoio da nossa torcida, desde a hora que os jogadores entrarem para o aquecimento. A nossa torcida, ela é muito forte junto com o nosso grupo. Então a gente vai sair dessa situação, e eu volto a garantir para vocês que o Grêmio vai sair dessa situação com a ajuda da nossa torcida. Então o nosso torcedor, ele precisa lotar o estádio, ele precisa incentivar a nossa equipe, porque somente com a força do nosso torcedor pode ter certeza que o Grêmio vai sair dessa situação. E eu não estou jogando isso da boca para fora, não estou gastando saliva à toa, não estou dando a minha cara para bater à toa. Só estou falando que o Grêmio vai sair dessa situação, o Grêmio vai sair. Mas com certeza é uma força muito maior para a gente sair dessa
com a ajuda da nossa torcida. Então, o nosso torcedor, eu sei que não está satisfeito em termos de Campeonato Brasileiro, mas o nosso torcedor precisa entender que a gente, mais do que nunca, a gente precisa da força deles. Eles nunca nos deixaram na mão e tenho certeza que jamais vão nos deixar. O hino já diz tudo. Então eu tenho certeza que domingo o torcedor vai estar lá, vai incentivar, e domingo tenho certeza que vai ser a nossa grande arrancada em termos de Campeonato Brasileiro. Respondendo a sua pergunta, com certeza a gente sabe que está devendo no Campeonato Brasileiro e a cobrança nossa diária é muito grande e a gente vai fazer o nosso melhor, eu asseguro, eu falo em nome de todo o grupo, os jogadores sabem que vão ter que se doar, se entregar, fazer um esforço a mais, nós já estamos fazendo e espero que a partir desse jogo a gente consiga traduzir isso em resultados. Tudo bem, Renato, Jeromel, Kahneman, até a presença de vocês três aqui, como o próprio Renato disse, evidencia uma mobilização para sair dessa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, até porque nesse momento são 15 jogos e 10 derrotas. Então, a minha pergunta para os três é a seguinte: quais as garantias que vocês dão para o torcedor e também os diagnósticos já feitos para que o Grêmio saia de uma vez por todas dessa situação complicada? Futurologia ninguém faz aqui. Ninguém sabe o futuro. Mas com certeza precisamos da arena. Precisamos da arena e da torcida. Isso está claro. Aqui estão fazendo tudo o preciso e necessário. Assim que, mais que nada, torcedor e arena ontem. Depois, como falou Pedro, todo mundo vai dar o máximo, vai fazer o impossível. Cada um de nós jogadores individualmente tem que pegar a fome do interior e dar o máximo. Mas acho que são essas três coisas. Depois, repito, arena e torcida é essencial. Só pegar os números, né? As 2 vitórias que nós temos em casa, temos 3 vitórias e 2 delas são na arena, dos 2 jogos que nós jogamos. Então isso evidencia os números não mentem, evidencia toda a força que a arena tem com a gente, junto com o nosso torcedor. O que a gente pode passar também para o nosso torcedor, em cima da tua pergunta, é que no momento como esse delicado, o torcedor mais do que nunca tem que estar presente. Eu volto a repetir, o torcedor não está satisfeito em termos do nosso desempenho no Campeonato Brasileiro. Mas eu volto a tocar na tecla. O Grêmio é o único clube que não joga em sua casa. É a mesma coisa você fazer um churrasco para os teus amigos, para a tua família, todo final de semana, na churrasqueira do vizinho. Não é a mesma coisa que a tua casa. Não é a mesma coisa. E todo mundo sabe que o Grêmio passou nesses 40 dias, desculpa, jogando fora do seu estado, longe de sua torcida, longe da arena, mas isso as pessoas não querem saber. E se tratando de Campeonato Brasileiro, onde é um campeonato muito difícil, você jogando em casa, jogando fora, você não tendo sua casa, quer dizer, as coisas dificultam bastante, e muito. Então é por isso que a gente tem conversado com o presidente tem cobrado bastante da arena, como o Kahneman falou, é necessário a gente voltar o mais rápido possível para a nossa casa, para a nossa torcida, para o nosso estádio, e isso faz a diferença. O Grêmio sempre foi muito forte jogando em casa. E não é a mesma coisa você jogando fora da arena. E os adversários se aproveitam disso. Então, por isso que o momento ele é delicado, mas o momento é propício para que mais do que nunca o torcedor nos abrace, até porque ele nunca nos deixou na mão. É importante o apoio desde já. O Grêmio, volto a repetir, o Grêmio vai sair dessa situação. O Grêmio não está tão distante assim dos adversários que estão à nossa frente, e o Grêmio tem 2 jogos a menos. É lógico que a gente precisa fazer a nossa parte, é lógico que a gente precisa se doar um pouquinho mais, mas eu acho que o maior exemplo foi o segundo tempo do jogo contra o São Paulo. E é essa cobrança que eu tenho tido em cima do grupo, a partir dali é no mínimo essa atitude que eles tiveram no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, para que a gente possa enfrentar o Vitória, que a gente sabe que é uma carninha de pescoço, a gente sabe que o jogo é difícil, mas com o apoio do nosso torcedor, as coisas podem ficar bem mais fáceis para o nosso lado, até porque no momento que o time tem a força do torcedor, sabe que o torcedor está lá no estádio para apoiar, aí pode ter certeza que é uma energia positiva a mais
E os jogadores entram em campo e já começam a ser cobrados, e aí as coisas podem dificultar e favorecer inclusive o adversário. Coisa que eu tenho certeza que isso não vai acontecer no domingo. O torcedor vai comparecer, vai incentivar desde o início do aquecimento, a torcida tem que apoiar, que eu tenho certeza que dentro do campo os jogadores vão fazer a parte dele. Bom dia, senhores. Queria perguntar para você sobre a parte física e clínica do Grêmio. É claro que a gente entende a sequência de jogos a cada 3 dias, Jeromel e Kahneman tem a questão da idade avançada, mas vocês, por exemplo, não jogam 2 jogos seguidos. Teve o caso do Gemerson agora, que sequer estreou e teve um desconforto muscular. A gente já viu nos últimos tempos no Grêmio jogadores terem reincidência de lesão e outros que saem do Grêmio voando fisicamente em outros clubes. O que acontece no Grêmio nessa parte? Voando como quem? Quem estuvo muito tempo machucado aqui, quem está voando? Cuiabano do Botafogo, por exemplo. Tá. Jogou o último jogo? Mas ele vinha muito bem. Jogou o último jogo ou não? Aí está botando uma culpa em um lugar, em um sector onde tu falou, eu tenho 33 anos. É verdade, não consigo jogar todos os jogos. Quantos jogos joguei este ano? Você não pode também dar o exemplo somente do Cuiabano. O Cuiabano ficou aqui, que eu adoro o Cuiabano, todo mundo sabe disso. Quanto tempo ele ficou sem jogar aqui no Grêmio? Ele fez uma sequência de 3, 4 jogos no Botafogo e já teve que dar uma segurada. Então o ser humano não é o Grêmio. O Grêmio é o único clube que só tem lesões musculares? O Grêmio é o único clube? Sabe por que o Grêmio tem lesões musculares, como todos os outros clubes têm lesões musculares? Por causa do calendário do futebol brasileiro. A cada 3 dias, mais ainda o Grêmio tem poucas lesões, diga-se de passagem, pelo que nós passamos. Pelo que nós passamos. 40 dias longe, jogamos 10 dias, 9 dias, 11 dias, 4 jogos, 3 jogos finais pela Libertadores, um pelo Campeonato Brasileiro, longe da nossa arena, longe das nossas famílias, longe da nossa torcida, preocupados com o nosso povo. Aí você vem me falar de lesões musculares, o Grêmio até tem pouco pelo que nós passamos. Agora, o jogador, em toda parte do mundo, ele vai sofrer lesões. Ainda mais no nosso clima. A gente estava viajando para cima, a gente jogava lá no Nordeste, 40 graus, 35 graus, Rio de Janeiro, descia para Curitiba, 4 graus, foi para o Chile, 3 graus, vem para o Rio Grande do Sul, 7 graus, 4 graus, 5 graus. Eu não jogo. Eu fiquei mal pra caramba agora os últimos 3 dias. Por quê? Por causa do clima. Sai do ar-condicionado, quente, vai pro frio, joga para 4 graus, vai para 30 graus. Ninguém é de ferro. Aí você quer que o jogador de futebol não se machuque? O Reinaldo, nossa, quantos anos tem? Reinaldo? 34. Jogou quantos jogos seguidos? 1 milhão. Aí os exemplos bons, vocês não estão. Só é o ruim. Ou seja, tu só pegar aislado os casos ruins e não pegar tampouco os casos bons, aí eu não posso ficar de acordo contigo. Não, e tem mais. Eu tenho os números, eu tenho as informações. Meus números é o GPS deles. Isso é batata. E todo dia, após a partida, eu mesmo vou conferir com o meu grupo. Atualmente ele é cobrado. Então faz parte do futebol. Lesões, elas fazem parte. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eu não é que quero brigar contigo nem nada. Eu só estou botando um exemplo ruim, outro bom. Hay que ser objetivo. É isso. Também como eu acho também que nós jogadores individualmente não é só isso a culpa. Vamos votar mais. Vamos votar mais, temos que cobrar, tá certo. Só que vamos falar os dados como tem que ser dados. Pronto. Não foi vice-campeão brasileiro, né? Foi? Próxima. E Renato, na porta aqui. Boa tarde. Vou começar perguntando primeiro para o Renato. Você falou há pouco, Renato, bastante, o Jeromel e o Kahneman também, a gente sabe da importância da volta da Arena para a campanha do Grêmio. O Jeromel, inclusive, deu o dado, né? 2 vitórias, pelo menos, que o Grêmio tem no Brasileiro, elas foram na Arena. Mas a gente tem algumas informações de que ou a Arena, no melhor dos cenários, possa voltar aí em algo em torno de 1 mês. Esse é um período de jogos muito importantes para o Grêmio no Campeonato Brasileiro, sequência contra adversários que estão nessa parte de baixo da tabela. O que dá para fazer nesse 1 mês, que provavelmente não se terá Arena, e ao mesmo tempo, Renato, tu vai ter, junto com o grupo de jogadores,
e com o Grêmio como um todo, essa sequência de jogos tão importantes? A situação ela é delicada, ela é difícil, mas eu volto a repetir. A gente tem trocado bastante ideias com o nosso presidente, com a nossa diretoria, eles estão fazendo a parte deles. O torcedor precisa saber disso. O Grêmio está brigando de todas as formas, em todos os sentidos, para que a gente volte a jogar na arena. Não pensa que o clube está satisfeito com o que está acontecendo, não. Pelo contrário, a gente conversa bastante com o nosso presidente, ele tem cobrado bastante o pessoal da arena. Hoje mesmo o pessoal está tendo reunião lá. A parte do clube a gente está fazendo, mas o que a gente pode fazer mais do que isso? Não pode entrar, pegar o nosso grupo e marcar um jogo na arena sem ter condições. Então o clube está fazendo a parte dele. A arena precisa se mexer. Essa que é a realidade. A arena precisa se mexer. Precisa ter um pouquinho mais de boa vontade. Coisa que, infelizmente, pelo que eu tenho visto, não está tendo. E isso dificulta bastante. Porque a gente tem uma sequência de jogos, a gente precisa da nossa casa, a gente precisa da nossa arena, a gente precisa do calor do nosso torcedor próximo da gente. Não que o torcedor não tenha nos apoiado em Caxias, mas jogar na arena é totalmente diferente. Entendeu? Então a gente tem esses jogos importantes, o nosso torcedor vai nos abraçar, não vai nos largar, eu tenho certeza disso, em qualquer lugar que nós formos jogar. Então que fique bem claro isso. Nós vamos jogar no próximo domingo em Caxias, diante do Vitória, o nosso torcedor prefere jogar na arena, óbvio, mas a gente vai jogar a vida, a gente sabe que é uma final. A gente tem completa consciência da situação que o clube está e da importância de cada jogo. Então, independente de onde que vai ser o jogo, domingo é em Caxias, é no Centenário, a gente vai jogar como se fosse o último jogo da nossa vida, porque a gente sabe da importância do jogo. A pergunta para vocês, Jeromel e Kahneman, é a respeito de uma expressão que o PP usou depois do jogo contra o São Paulo. No calor do jogo, saindo ali, ele foi perguntado sobre o momento e ele falou a expressão fase terrível. Vocês concordam? Vocês acham que é uma fase terrível do Grêmio nesse momento no Brasileiro? Com certeza, só olhar a colocação que a gente está e o número de pontos que a gente conseguiu nos últimos jogos. E a gente sabe que para sair dessa situação é trabalhar, se dedicar, se entregar, correr, cada um dá um pouquinho a mais. E independente de onde a gente for jogar, a gente fazer o nosso melhor. Boa tarde, senhores. Começar perguntando para o Renato. Eu queria insistir um pouco ainda no assunto da pergunta do Bruno, Renato. Perguntar para que você também explique para os torcedores o que está sendo feito na prática para o Grêmio sair da zona de rebaixamento, sair dessa situação no Brasileirão. A gente, como você falou, que não está tendo boa vontade da arena. Antecipação da concentração faz parte também dessa remobilização do grupo de jogadores. Você também está estudando, a gente vê algumas reclamações ao gramado do Centenário. O Grêmio pode levar esses jogos, enquanto a arena não ficar pronta, para um lugar que tenha um gramado melhor. De repente mudar o estilo do time jogar. O que está sendo feito na prática para o Grêmio sair dessa situação, para que fique um pouco mais claro também para a torcida? Não, o que a gente precisa, em cima de tudo isso que você falou, que eu vou explicar, como o Jeromel já falou, como o Kahneman já falou, nós temos um pouquinho mais de atitude também dentro do campo. E isso eu tenho cobrado bastante do grupo. Principalmente a gente tem que pegar o último jogo, o segundo tempo que a gente fez. Então, se eles demonstrar que tem condições de mostrar aquele futebol, não tem o porquê não fazer da mesma forma no próximo domingo. Quanto ao gramado, a gente sempre procura jogar num gramado bom. Por isso que a gente está brigando pela arena. O clube está fazendo o possível e o impossível. Tanto é que quem cuida do gramado no Centenário são as pessoas do Grêmio. A gente quer o cuidado, só que o Caxias também joga lá. E a gente sabe que o gramado não é dos melhores, então prejudica. O Caxias jogou quarta-feira. A gente vai jogar domingo. O estádio é deles, o campo é deles. Quem manda são eles. Nós simplesmente pedimos o estádio emprestado e a gente fica nessas condições de dois times jogarem num gramado que não é tão bom. Começa por aí. O Grêmio já pensou em jogar em outros estados? Bom, aí quem pode responder é o presidente. A verdade é que ninguém quer ajudar o Grêmio. Essa que é a realidade. Todo mundo, na hora da enchente, vamos se dar as mãos, papapi, mas na hora que o Grêmio pede ajuda, ninguém dá essa ajuda aí. Então a gente tem que se unir mais do que nunca, fechar o nosso grupo juntamente com a nossa torcida, brigar contra todos, contra tudo, entendeu? Para buscar os resultados que nos interessam. Antecipar a concentração, não. Cara, esses caras ficaram 40 dias longe da família deles. Por exemplo, hoje a gente está concentrando, como a gente concentrou sexta-feira passada, porque amanhã de manhã a gente treina, a gente viaja, o jogo é domingo de manhã. Tudo que pode ser feito para o grupo, a gente faz, dentro
e fora do campo. Tudo. O que a gente precisa é de uma sequência de bons resultados. Eu volto a repetir. Eu discordo até do Jeromel e das palavras do Pepe no momento que ele falou que a fase é terrível. Cara, eu discordo, sinceramente. Não é terrível. Não é terrível. É uma fase ruim, digamos assim. Por que eu falo isso? Porque se você for olhar a tabela, se o Grêmio ganhar 2 jogos seguidos, eu tenho 80% de certeza, 90% de certeza que o Grêmio já sai da zona do rebaixamento. Então não é tão terrível assim. E o Grêmio tem 2 jogos a menos. A gente sabe que a situação não é boa. Está todo mundo de acordo, que eu concordo também. Mas não terrível. Terrível é uma palavra muito forte, entendeu? Nós temos aí muitas rodadas ainda pela frente. É lógico que a gente precisa voltar a vencer o mais rápido possível. E eu tenho certeza que, com apoio, volto a repetir, com apoio do nosso torcedor, o torcedor tem que sair de casa no domingo, eu sei. É trabalho, acordar cedo de manhã, não sei se vai estar chovendo, se vai estar frio, o torcedor vai lá, mas o torcedor que sair de casa, ele tem que chegar no Centenário só com o pensamento de apoiar o time. Deixa o resto comigo. Pode ter certeza que o time precisa fazer no campo, vai fazer, até porque eu falo para eles que o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro do campo. Se o time estiver correndo, o torcedor vem junto. Então o torcedor pode ficar tranquilo que o trabalho está sendo bem feito dentro e fora das 4 linhas. Jeromel, Kahneman, acho que a presença de vocês juntamente com o Renato aqui é tanto quanto simbólica pela representatividade de vocês para o clube. E vocês dois estiveram aqui no ano de 2021, que a gente sabe como acabou. Quais os erros que foram cometidos, até para falar um pouco mais do lado dos jogadores, que foram cometidos naquele ano, que vocês não querem deixar que se repita aqui agora? A gente tem consciência do que aconteceu e a gente está fazendo todos os possíveis para que não se repita o mesmo erro. E eu acho que é importante frisar, que você perguntou anteriormente, uma coisa que faz muita diferença são os jogadores que chegaram 4 ou 5 jogadores aí, agora nessa janela, que já podem jogar, acho que a partir do próximo jogo, e isso faz a diferença. O investimento, nesse momento, faz a diferença. A gente está com dificuldade, nos últimos 3 jogos não fizemos nenhum gol, e a gente está com dificuldade de achar um cara que faz gol. Então eu tenho certeza que o reforço aí vem e vai ajudar a gente bastante. E assim o que a gente pode fazer para melhorar os jogos e conseguir as vitórias, que é o que faz falta. Eu acho que são gols. E nesse quesito a gente está trabalhando aí, com os reforços vai melhorar bastante, tenho certeza. Boa tarde. Até mesmo nas derrotas, o Grêmio tem bons minutos em campo, como foi o segundo tempo contra o São Paulo. Como tornar isso regra e não exceção durante os jogos? E também, Renato, a pergunta primeiro para os dois. E quando é que você pretende ter à disposição os 3 reforços, o Arezo e os outros 2 atacantes? No futebol, é fundamental o gol. Infelizmente, o Diego se machucou num momento muito bom. O próprio Franco, que vinha jogando por aí, estava muito bem, se machucou. O André machucou. O Galvão foi embora. Enfim, no futebol é necessário você ter esses homens de área para que possam fazer os gols. Infelizmente, a gente não está tendo esses homens aí. Está tendo que improvisar. E as opções. Então, daqui a pouco, para você ter que improvisar, tem poucas opções. E no futebol todo mundo sabe que é necessário fazer o gol. Você falou bem e eu concordo. O Grêmio vem jogando bem. Em muitos momentos, em determinados jogos. Talvez 2 ou 3 jogos. O primeiro tempo de São Paulo, contra o Juventude, nós não fomos bem. Mas a gente tem feito bons jogos. O que está faltando é alguém para fazer o gol. A gente tem criado situações. Todos os times têm esse jogador de área que possa fazer os gols. Nós temos, mas infelizmente o Diego está machucado, o próprio André. Agora, com os reforços, a gente espera que eles possam chegar e nos ajudarem. Aí você pergunta quando que a gente pode contar com os jogadores. Bom, aí vai depender muito agora também da CBF, se eles conseguirem entrar no bid de hoje. Talvez eu já possa levar pelo menos 1 ou 2 jogadores para esse jogo de domingo. E aí tem mais opções, porque no momento é difícil. Está difícil porque justamente é uma posição que a gente está necessitando, jogadores que possam fazer gols, até porque o meu time vem jogando bem, vem criando,
Eu acho que a maior prova de tudo isso foram todas as situações que nós criamos do jogo contra o São Paulo em 45 minutos. Então é necessário. Então a gente espera que esses jogadores possam entrar no bid e quem sabe possa aproveitá-los pelo menos por alguns minutos no próximo domingo. Renato, ainda sobre as contratações, o Grêmio contratou 3 jogadores para o ataque com menos de 21 anos. Você esperava jogadores mais experientes, principalmente pensando no momento que o Grêmio vive de sair da zona de rebaixamento, ou você acha que esses jogadores eles podem dar uma resposta até de forma surpreendente pela idade que eles têm nesse momento? Bom, eu espero que eles possam nos dar a resposta, né? Mas são jogadores jovens. São jogadores jovens. Mas a gente poderia trazer gente experiente também? Sim, mas cadê? É difícil hoje em dia você encontrar jogadores. É difícil, não é só o Grêmio, não. Contrata jogadores, os clubes que podem gastar 15 milhões de euros, 18 milhões de euros, 20 milhões de euros. Não é o caso do Grêmio. Então o Grêmio tem que viver a realidade dele. É difícil você encontrar jogadores. Essa que é a realidade. Então nós estamos apostando em jogadores jovens, justamente porque o Grêmio não tem condições de trazer jogadores mais experientes, jogadores que se destacam em outras partes do futebol. Não é fácil também botar a responsabilidade para esses jogadores jovens, mas a gente viu, olhamos, eles têm características, eles têm qualidades, e a gente espera que eles possam chegar aqui e nos ajudarem. E ao Jeromel e ao Kahneman, eu queria perguntar sobre o sistema defensivo, evidentemente. Na última temporada, o Grêmio teve uma das piores defesas do campeonato, mesmo assim foi vice-campeão, quase chegou até o título. Nessa temporada são 40 jogos e 42 gols sofridos, então tem mais gols sofridos que jogos na temporada. Como vocês têm se sentido? Vocês têm sentido o time talvez aberto demais? Vocês têm se sentido talvez desprotegidos na defesa? O que tem parecido para vocês esse Grêmio que há 2 temporadas pelo menos tem mostrado instabilidade defensiva? O brasileiro, quantos goles tomamos? 20, se eu não me engano. E os outros times? Somos o pior, o do meio, o da cima, somos qual? Tá na média. Não é a pior, não é a melhor defesa. Desculpa, mas na temporada o ano passado a defesa do Grêmio foi uma das 3 piores, né? Das 4 piores, se não me engano. Qual foi o melhor ataque de futebol no ano passado? Sim, mas a minha pergunta é sobre a defesa, justamente. Não, mas deixa que eu respondo, não tem problema. Mas o problema é o seguinte, que eu armo sempre a minha equipe para jogar ofensivamente. Eu prefiro tomar 3 gols e fazer 4, tomar 2 gols e fazer 3, entendeu? Do que aí cada treinador, aí, não quero tomar gol de jeito nenhum, mas também não faz. O ano passado o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Tomou bastante gols, mas fez muito mais. Então é lógico que a gente sempre trabalha, a gente sempre tem feito gols suficiente. O Grêmio tem feito gols suficientes. Mas exatamente o que eu acabei de falar aqui, a gente não tem os caras que fazem os gols. Não acaba de falar que estamos na mitad. ¿Estamos na mitad? Sim, no Campeonato Brasileiro sim, mas na temporada tem mais gols sofridos que jogos. E no estadual como fomos? Teve 14 gols sofridos. E como terminou o estadual? Grêmio campeão. Tá. Na Libertadores, classificamos. Sim. Na Copa do Brasil, classificamos. Estamos mal no Brasileiro? Sim, mas não tomamos tantos gols assim, não somos a pior, como tu falou. Tu veio a trazer os dados, te perguntei os dados, tu me falou que estamos na média, então se estamos na média somos um equipo normal, defensivamente. Não somos melhor nem tampouco pior. Temos que melhorar, sim. Nada, acho que te respondi a pergunta, com os dados que tu mesmo falou. Pronto. Renato, aqui. Boa tarde para todo mundo, para o Jeromel, para o Kahneman e também para o Renato. Ainda nessa questão de marcar gols, né? Na temporada passada, vocês já disseram, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, o Grêmio teve um desempenho muito bom ofensivamente e não tão bom defensivamente. No ano passado, você, Renato, disse que em diversas oportunidades reinventou o Grêmio, né? Usando um esquema com 3 zagueiros, com 3 meio-campistas, de repente com 2 volantes, com armador, enfim. O que tem acontecido que nesta temporada o Renato não tem encontrado as mesmas soluções que encontrou na temporada passada? Eu sei que teve enchente, mas no ano passado você também teve desfalques, você também teve lesões, jogadores que não pôde contar, uma janela do meio do ano que não trouxe jogadores que agregaram tanto ao elenco assim, visto que a maioria deles já saíram, não fazem mais parte do elenco do Grêmio. O que está faltando para o Renato, treinador, encontrar esse ano as soluções que encontrou no ano passado? Eu encontro fácil, desde que eu tenho opções. É simples. Então não vamos tapar o sol com a peneira.
Nós tivemos jogadores que estão no departamento médico. Reinventei, sim, alguns jogos atrás, improvisando 2 meias no ataque. Entendeu? Muita gente achou, mas é o que tinha. Justamente por problema de lesões. Eu tinha um jogador da posição que era o Galvão, que todo mundo condenava o Galvão. O Diego machucou, o André machucou, então reinventei colocando 2 meias no ataque. Então, no momento que eu tenho as opções, eu posso inventar alguma coisa. No momento que eu não tenho as opções também, não dá para ser mágico o tempo todo. Essa aqui é a realidade. Agora, fundamental, que são jogadores que precisam fazer gols, aí também você tem que levar em consideração que o treinador tem em mãos. Nós temos, só que os jogadores estão entregues ao departamento médico. E, infelizmente, foi isso que aconteceu.